Temos? Deixa eu ver se está certinho aqui. Deixa aqui que é mais fácil. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Eu quero saudar a nossa irmã Patrícia Lombardi, a nossa irmã Daiane Aparecida, e desejar uma boa noite, a paz do Senhor Jesus para as senhoritas, amém? Que Deus abençoe a todas. Hoje nós vamos estar já abreviando aí esse tempo de transmissão, e para você que tem harpa cristã, você vai adorar a Deus hoje com o hino de número 156 da harpa cristã, amém? O nome do hino é A Ovelha Perdida. Tem a ver um pouco com a mensagem que nós vamos pregar hoje, tá bom? Se você tem só esse celular que você está assistindo, ou está assistindo pelo computador, se você tem um outro aparelho que dê para você abrir aí no Google, pelo menos a lei harpa cristã, hino 156, A Ovelha Perdida. Vou dar um tempinho para você aí, e daqui a pouco a gente vai estar soltando aí, também. Bom, quero agradecer os irmãos que têm participado das lives aí toda quarta-feira e também todos os domingos. E peço para vocês, não no caráter de numeração, não no caráter de agregarmos seguidores de forma nenhuma, mas no caráter de alcançarmos almas, de alcançarmos pessoas para estar recebendo a palavra de Deus. Então, ajuda a gente a compartilhar, ajuda a gente a alcançar essas pessoas, ajuda a gente aí pelo seu WhatsApp, nos ajuda aí pelo seu Facebook e até mesmo pela sua conta aí do YouTube. Em breve aí estamos vendo aí se será possível fazer também pelo Instagram. Mas a princípio as transmissões no término estão indo para o YouTube e estão permanecendo aí no Facebook, na minha conta mesmo, Douglas Nascimento, e na página do Missão Quarar. E no YouTube da mesma maneira, é só digitar Missão Quarar, como tem ido aí nos convites, e aí será possível de vocês estarem acessando aí os vídeos e futuramente os estudos aí. Também vou reiterar a ideia que foi dada aí há 3 transmissões atrás. Pai do Senhor, irmão Roberto, Deus abençoe. 3 transmissões atrás que eu falei sobre o fórum, o Missão Quará Fórum, né? Que será feito debates, né? Estamos nos organizando em oração para que coloque essa ideia aí em prática em nome de Jesus. Então não será, eu disse que seria ao vivo, mas em questão de recursos audiovisuais, visíveis, não será possível aí a princípio estar fazendo as lives do fórum. Mas serão feitas gravações do fórum e se Deus nos abençoar aí com um equipamento melhor, provavelmente conseguiremos sim estar fazendo as lives. Será até melhor, mas precisamos de equipamentos que sejam mais amplos em termos de imagem, mas dará tudo certo aí em nome de Jesus, tá bom? Vamos adorar a Deus com o hino 156 da harpa, A Ovelha Perdida, bom? Hino 156 da harpa cristã. Tá bom o áudio aí? Digam ok. Ou melhor, digitem. Hino 156 da harpa. Pai do Senhor Eliane. O bom pastor buscou-me já longe do rio e com ternura achou-me
nas chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Pai do Senhor, Diane, Deus abençoe. E no 156 da harpa, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-me, tu és meu. Melhorou o volume? Melhorou? Sim, Jesus amou-me, achou, amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Pai do Senhor, Diane, o seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Melhorou o volume, Eliana? Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com seu rebanho vou. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Última parte, né? É isso? Eu sigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Pai do Senhor, Marcos Antônio, Deus abençoe. Minha Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Graças a Deus. É acerca deste sangue, desta palavra, que nós vamos estar meditando essa noite em nome de Jesus, dando graças ao Senhor por esse mistério fabuloso que é a graça. Amém? Graças a Deus por isso. Os irmãos que conhecerem hinos da harpa, pode mandar sugestão de hino para o domingo, tá bom? Se tiver mais de uma sugestão, aí a gente faz um sorteio mediante a sugestão que você mandou, tá bom? Mas não manda aí agora no ao vivo não, depois você manda lá na descrição. E aí a gente sorteia aqui, né? E coloca o nome da pessoa que escolheu esse hino aí, tá bom?
Vamos meditar essa noite na palavra do Senhor. A palavra que fica lá no Evangelho de Marcos. Pai do Senhor, Viviane, Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo 8. Hoje nós estamos no mesmo propósito que Jesus Cristo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, hein? Na verdade, o crente tem que estar nesse propósito todo dia, que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu, correto? Para pregar as boas novas aos pobres e nos enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar, né, a vista dos cegos e libertar os oprimidos. Então nós estamos nesse propósito diário. E essa palavra não está muito diferente do que eu declarei nessa palavra, não. Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante. É uma passagem bem curtinha, de 5 versículos, mas 5 versículos que podem ser significativos e definitivos na minha vida e na sua vida. Pode mudar muita coisa, pode trazer muita coisa aí à tona, porque a palavra do Senhor nos diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nós falamos isso concernente à palavra, tanto de coisas a respeito de coisas positivas que venha a estar acontecendo, como coisas negativas. Então não há nada oculto em nossas vidas que não venha a ser revelado pela palavra. Pai do Senhor, Daniela, Deus abençoe, seja bem-vinda. Porque a palavra do Senhor, ela age também da seguinte maneira. Ela expurga, o que seria expurgar? Ela coloca para fora de nós o que não é para permanecer. Ela é o antídoto, ela é o anticorpo, ou anticorpos, que habita em nosso corpo espiritual, para que em nome de Jesus Cristo, tudo que se alojou negativamente na nossa mente, no nosso coração, e que nós também tenhamos a intenção de colocar para fora. Essa palavra, ela age dessa maneira. Ela faz com que tudo que está em nós, que não é para estar, como já foi dito, ela vem a agir como um reagente químico. E assim ela coloca para fora. Agora, se eu não quero que isso saia, eu vou acumulando coisas ruins dentro de mim. Então é muito necessário que você dê ouvidos à palavra de Deus. Só ela, a palavra de Deus, ela não é ofensiva. Ela é reveladora e ela não revela para nos fazer mal. A verdade, ela é algo muito profundo. Nem sempre nós queremos ouvir a verdade. Nem sempre a verdade ouvida, ela faz com que nós venhamos ficar confortáveis. Mas é essa verdade que nos tira o conforto, é que vai trazer a transformação para a nossa vida. É algo muito surpreendente que a palavra do Senhor nos traz, né? Falando isso, me vem até à memória um texto do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz assim, ó: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então o que essa palavra lá em Hebreus fala é que aqueles que são exercitados pela correção de Deus, né, ou exercitados pela palavra de Deus, no momento em que se ouve essa repreensão, ela não nos traz um sentimento de alegria, mas sim de tristeza. Mas o tempo nos mostra que aquela correção, ela proporcionou para nós um bem maior.
isso dá mais ou menos o exemplo do que filhos. Muitas vezes as crianças são assim. Na hora de serem repreendidas, não enxergam com bons olhos essa repreensão. Mas no futuro mostra para elas, às vezes um futuro próximo ou um futuro bem longínquo, mostra para elas que aquela repreensão naquele momento foi muito boa. Nós adultos hoje nos lembramos de muita correção dos pais e hoje damos graças a Deus pelas correções que recebemos. Amém? Pai do Senhor, tia, Deus abençoe. Obrigado pelos compartilhamentos aí das mensagens, tá bom? Que Deus abençoe a vida da senhora. Obrigado aí por estar trabalhando não em prol do seu sobrinho, mas em prol do Evangelho de Cristo e da transformação de vidas. O trabalho que a senhora fez na mensagem passada foi muito útil para a obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o trabalho no Senhor e para o Senhor não é em vão. O que a senhora fez compartilhando a mensagem, Deus tem algo muito grande reservado para a senhora concernente a esse trabalho. Então que Deus abençoe a senhora por esse trabalho aí e pela audiência que a senhora está dando essa noite, não para mim, mas para o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo 22. Vamos lá. A cura de um cego de Betsaida. Versículo 22 diz o seguinte: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Versículo 26. E tomando e mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Betsaida tem como significado casa da pesca. É o que significa Betsaida. Betsaida é um local junto ao mar da Galileia, como está registrado em Marcos, capítulo 6, versículo 45. E é a terra natal dos apóstolos Filipe, André e Simão Pedro. E o local onde o cego foi curado, como foi o texto aí que nós lemos, do versículo 22 ao versículo 26. Jesus, ele também denunciou esta cidade, a cidade de Betsaida. E ele denunciando essa cidade, ele falou também da cidade de Corazim e de Cafarnaum, por dureza dos corações deles. Pai do Senhor, irmã Camila, Pai do Senhor, irmão Cristino, Deus abençoe. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao versículo 23, diz o seguinte, não sobre a cidade de Betsaida, mas também a respeito da cidade de Corazim e de Cafarnaum. Versículo 20 ao 23 de Mateus diz assim: Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades aonde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem se arrependido. E ele disse o seguinte: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram,
há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então o que Jesus disse para Betsaida e para essas demais cidades, né, indignado com isso, é que se os milagres que foram feitos lá, principalmente em Betsaida, que é onde se encontra aqui esse cego, onde nós lemos, milagres que foram feitos naquele lugar, se tivesse sido, vamos colocar aqui, das cidades mais notórias do Antigo Testamento, que é a cidade de Sodoma, que se tivesse sido feito milagres nesse lugar, como foi feito em Betsaida, como foi feito em Cafarnaum e em Corazim, se eles tivessem recebido essa cidade, olha a advertência, ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro, se lá na cidade de Tiro e na cidade de Sidom fossem feitos os milagres e prodígios que foi feito aí dentro da cidade de vocês, há muito que teriam. O que Jesus disse para eles foi o seguinte: a multidão dos milagres que foram feitos na vida daquele povo foi tão grande que foi o suficiente para que ocorresse arrependimento. Presta atenção no que Jesus já inicia aqui a falar com a gente. Ele tem manifestado coisas tão grandes na nossa vida, coisas o suficientes, que muitos de nós já era para estar arrependido de erros, de pecados, de insistências em práticas que não têm agradado mais ele. É um negócio tremendo. Deus, ele opera em nossas vidas em todo momento. Deus, ele opera em coisas simples e pequenas. E muitas vezes nós queremos ver coisas tremendas aos nossos olhos. E o que é tremendo aos nossos olhos? Podemos dar exemplo de repente, uma oração é feita por algo que eu almejo tanto, e Deus faz manifestar essa petição que eu faço, não apenas trazendo o que eu tanto desejo, mas também trazendo à tona de uma forma tão espetacular que todos venham ver, e eu venha a ser ovacionado por isso, que é aplaudido. E não é assim. Deus, ele nos deu algo tão grande no dia de hoje, e talvez muitos ainda não perceberam que receberam. Mais um dia de vida. Mais um dia de vida. Agora, falando de mais um dia de vida, já entro aqui na questão, eu vou citar um texto de mais grato ainda por essa oportunidade de vida que Deus te deu hoje. E se porventura Deus entregar para você, entregar para mim, num possível dia de amanhã, mais essa oportunidade, você vai ver que aí que você tem que ser grato ou grata mesmo. A Bíblia fala que o rei Ezequias estava doente. E ele mandou o profeta Isaías até o rei, dizendo para ele ordenar a casa dele, porque certamente ele iria morrer. Pois bem, a Bíblia fala que o profeta Isaías entregou aquela profecia e foi embora. Ao profeta virar as costas, o rei virou o seu rosto para a parede, e virando o seu rosto, ele começou a falar com Deus, orou a Deus, apresentando algumas situações da vida, e Deus teve misericórdia. Antes do profeta Isaías sair do palácio, Deus deu a ordem para que o profeta voltasse e entregasse outra profecia. E nessa profecia, Deus deu a ordem dizendo que estava acrescentando mais 15 anos de vida. Por que eu citei isso? Porque a Bíblia nos fala que nós não temos a capacidade de acrescentar um fio de cabelo à cabeça, e nem um côvado à nossa altura.
Sendo assim, nós também não temos a capacidade de saber o dia que nós vamos morrer. Se coloca no lugar de Ezequias. A partir daquele momento, Ezequias sabia que ele tinha 15 anos de vida. E agora a vida dele, como a nossa, estava em contagem regressiva. Só que a diferença é que nós não sabemos o dia e nem a hora. Ezequias sabia. A hora ele não sabia, mas teoricamente o dia ele tinha a ideia de quando seria. Porque ele sabia que a partir daquele dia que Deus usou o profeta para falar que estava acrescentando 15 anos, a vida daquele dia começou do marco zero. E ele passou a contar. A Bíblia não diz isso, mas eu tenho certeza, eu acredito nisso, que a partir daquele dia ele começou a fazer uma contagem regressiva da vida dele. Se Deus chegasse em você hoje e dissesse o seguinte: você tem tanto tempo de vida, como é que será que nós administraríamos isso? Um médico, para dar certas notícias pesadas, ele não permite que o paciente vá ao consultório sozinho, porque ele tem medo que o paciente faça uma loucura ao sair do consultório. Mas e se Deus, sem você chegar a ele com acompanhante nenhum, desse essa notícia hoje, que você tem um determinado tempo de vida? Como será que nós administraríamos essa notícia? O que nós faríamos? O texto, uma cidade que o Senhor Jesus passou por ela. Eles tiveram a oportunidade e a misericórdia de Deus permitir que o filho dele passasse por dentro dela. E aonde o filho dele passava, milagres aconteciam. Voltou. Deu uma queda aí na internet. Retomando. Aonde o filho dele passava, milagres aconteciam. E eles perderam a oportunidade, não de receber os milagres, porque o texto deixa bem claro. O texto deixa bem claro que Jesus operou muitos milagres. Olha o que o texto do Evangelho de Mateus diz, eu repito, no versículo 20 do capítulo 11. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram. Então, eu vou frisar mais ainda, não foi feito lá apenas milagres, foram feitos prodígios, maravilhas, milagres fora do comum, coisas que eles não imaginavam, foi feito na cidade de Betsaida. E aí Jesus, quando viu que não havia corações ali que fossem a palavra, ele se retirou. Mas uma certa vez, diz o texto aí, Jesus chegou a Betsaida novamente. Porque ele é Deus de oportunidade. Presta bem atenção, irmãos. Às vezes Jesus, há muito tempo atrás, te deu uma oportunidade, passou pela tua vida. E você não abraçou as oportunidades e as manifestações que ele exerceu, os milagres, os prodígios que ele executou na tua vida. E hoje, de repente, você se encontra numa situação em que até parece que Jesus não está vendo nada, mas o texto vai nos mostrar o contrário. E hoje, no dia de hoje, esse texto que nós estamos meditando diz para mim e para você que Jesus voltou a Betsaida. Betsaida nada mais é, não a cidade, mas nada mais é do que a situação em que muitos estão vivendo. Uma situação difícil, uma cidade difícil, um ambiente, um estado de espírito complicado. Mas Jesus já passou uma vez, não teve resultado, e esta noite Jesus voltou. Jesus voltou à cidade, ao estado em que eu e você nos encontramos, o estado de Betsaida, talvez um estado de rebeldia, ou um estado de dor, ou um estado de cegueira espiritual,
como é a situação desse homem. Na verdade, a situação dele aqui era era de cegueira física. Ele era cego, literalmente. Literalmente cego. E por isso, ele recebeu a oportunidade de receber mais uma vez naquela cidade a visita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai do Senhor, irmã Elizabeth, Deus abençoe. E diz o texto no versículo 22, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe, clamaram para que ele tocasse nesse cego. Com certeza, na outra visita de Jesus Cristo, esse cego não recebeu o atendimento de Cristo. Normalmente, acredito eu, que esses que trouxeram o cego para ele eram pessoas que ou receberam milagres ou viram outros que receberam milagres. E quando viram Jesus retornar ao lugar, conhecendo esse cego, falaram, o cara voltou. Vamos pegar lá o fulano lá e vamos levar para Jesus, porque ele voltou. Tem casos que é só Jesus que resolve, irmãos. Com certeza esses homens, essas pessoas que levaram esse cego até Jesus, é pessoas que ou já tinham visto Jesus ou ouviram falar. E acreditavam, talvez no passado não acreditaram tanto, mas hoje acreditam. Hoje acreditam que realmente Jesus podia curar aquele cego. Talvez eles não acreditavam para eles, mas acreditavam para o outro. Talvez você não acredita que Deus pode fazer por você, mas acredita que Deus pode abençoar a vida de uma outra pessoa que você sabe quem é. E o texto diz que eles levaram até Jesus e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Jesus podia ter curado ele ali, lá dentro da aldeia de Betsaida, não. Por quê? Jesus pegou na mão dele e levou para fora do lugar. Vamos continuar lendo. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Pegou na mão dele e tirou da aldeia. Jesus pegou na mão dele e tirou ele daquele estado. Porque não era só estar cego, era o ambiente que ele se encontrava. Presta atenção. Presta atenção. Não era só o problema daquele homem estar cego. Havia um grande problema também no local onde ele se encontrava. Para Jesus Cristo dizer assim de um lugar, ai de ti, para uma cidade toda, para um vilarejo todo, é porque aquele lugar já estava numa situação de correção, de um conserto com Deus. O homem, antes de operar a cura, antes de limpar ele, ele tirou ele da sujeira. Eu tive a oportunidade de ser criador de porco, tanto lá em Minas, em Uberaba, como aqui em São Paulo, em Itaquera. E porco é um negócio interessante. O porco, você não tira ele do chiqueiro, tanto para dar o banho nele, como para lavar o local. E aí nós ligávamos a mangueira e tirávamos o restante da comida e dávamos jatos fortes de água nele todo, deixávamos ele limpinho e consequentemente já dávamos jatos d'água na parte do chão ali onde ele se encontrava. Na sequência que você já terminava de lavar ele já começava a defecar. E além disso,
após o banho, ele deitava e rolava na própria merda dele. Então não havia possibilidade de manter ele limpo, até porque ele é um porco. É por isso que a palavra de Deus nos fala para não lançarmos pérolas aos porcos. Essa pérola que a palavra de Deus, que Jesus fala, é a palavra dele. E porcos são aquelas pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Que ouvem, pega essa pérola, e o texto diz que além de pisar nas pérolas, esses porcos pisam também naqueles que deu as pérolas. Então por isso que não se dá pérola, não se prega a palavra para porco, porque eles não aceitam a palavra. É um dos motivos que Jesus pegou na mão desse homem e tirou ele do chiqueiro. Tirou ele de Betsaida. Eu preciso curar esse cara, mas antes eu preciso tirar ele desse ambiente. Agora ambiente, irmãos, presta atenção. Esse ambiente pode ser tanto o ambiente físico como o ambiente mental. Às vezes o ambiente mental é o que faz alguém estar em alguma certa situação difícil. E Jesus também pega pela mão e nos tira desse ambiente. Mas são ambientes que nós temos que querer sair. Aquele homem estava numa situação, irmão, que ele não tinha alternativa. Jesus pegou na mão dele e tirou da aldeia. Porque com certeza não havia possibilidade de Jesus dar um banho nele, um banho de graça, com ele dentro do chiqueiro. E a Bíblia diz que Jesus, cuspindo nos olhos dele, impôs as mãos sobre ele e perguntou o seguinte aqui, ó. E ele levantou os olhos e disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Que visão profunda que esse homem teve. Que visão tremenda que esse homem teve. Como é que ele pôde ver os homens, mas como árvores que andam? Isso me vem à memória um salmo. Se eu não estou enganado, é o salmo de número 1. O salmo de número 1, ele fala assim, ó. Além das bem-aventuranças, quer ver? Salmo 1, versículo 3. Eu vou ler desde o 1 até o versículo 3, ó. Bem-aventurado o varão que anda, o varão ou a varoa, o homem ou a mulher, que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. É um dos motivos de Jesus ter tirado aquele homem de lá. Com certeza ele andava em meio a ímpios. Pai do seu irmão Eduardo. E com certeza ele se detinha, parava no caminho de pecadores. E se assentava na roda de escarnecedores. Então também pode ser um dos motivos de Jesus ter tirado ele daquela cidade. Versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3 e versículo chave. Pois o homem que se comporta bem, como foi dito o versículo 1 e o 2, no versículo 3, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ele viu os homens como árvores. Olha que negócio interessante. E o Senhor Jesus também nos vê como árvores. Nos vê como uma árvore seca, dependendo da maneira que nós estamos com Ele. E a Bíblia nos mostra diversos relatos concernentes a plantas, a árvores.
Tem aí a passagem da figueira seca. Jesus foi buscar fruto nela. E não havia fruto. E ele a amaldiçoou. E no dia seguinte ela estava seca. Nunca mais deu fruto. Porque existem árvores que só têm folhas, são robustas, mas não dão fruto. Só tem aparência, mas não tem nada para dar. Esse é o grande problema. Nós podemos ser essas árvores. Agora, se nós estivermos do jeitinho que Jesus quer, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Por que ele usou esse termo de árvore plantada junto a um ribeiro de água? A irrigação é melhor. Ela se torna mais fértil. A terra próxima a um ribeiro de água é uma terra mais viçosa, é uma terra mais energizada, é uma terra mais vitaminada e proporciona para as raízes dessa árvore algo de melhor do que uma terra que é longe desse ribeiro. E esse ribeiro nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda árvore tem que estar próxima, porque Jesus é a água viva. Jesus é a água que jorra do trono. É Ele. É Ele que está jorrando através da tela aí do seu celular, do seu computador. Não é a minha imagem não, é a palavra, é a água viva de Cristo. É aquela água que Jesus ofereceu para aquela mulher lá no tanque, quando ela foi pegar a água do tanque, e ele disse que se ela soubesse, ele daria água viva para ela. E esta água era ele mesmo. Era uma água que jorraria eternamente da alma, do espírito dela. É essa água aí que está precisando jorrar do coração de muita gente, para preencher os vazios que o mundo tem colocado, para tirar esse princípio ou essa depressão profunda. Perdão, essa depressão que muitos têm vivido. É o que ele fez aí com esse homem. Tirou ele daquele lugar e perguntou: o que você está vendo? Eu ouvi muitas mensagens a respeito dessa passagem. E já ouvi pessoas dizerem o seguinte: que a cura de Jesus foi uma cura gradativa. Jesus cura de uma vez, irmãos. Quem muitas vezes não está apto a assimilar a operação de Cristo somos nós. É o nosso corpo, é a nossa fé. Mas as coisas acontecem. Mas foi necessário ele permitir que esse homem visse primeiramente dessa maneira, para ver realmente como o homem é, de que maneira que Deus também apresenta os homens, de que maneira que Deus também enxerga os homens. Quando João Batista disse: o machado está à raiz, João Batista não estava falando de figueira, João Batista não estava falando de ipê, de jacarandá, não estava falando de nada disso. João Batista estava falando de árvores. Já está a raiz da árvore. E essa árvore que João Batista estava falando somos nós, que é tempo de colocar a vida no altar da santidade do Senhor, porque o machado já está na raiz. Ezequias ouviu essa palavra em outro formato, quando Isaías entrou na casa dele. Não foi com essas palavras, mas se fosse o tempo de João Batista talvez diria isso para o rei Ezequias. Não diria nem para ele arrumar a casa, mas falava: meu amigo, ó, zerou para você, o machado está à raiz, você vai embora. E é o que a palavra neotestamentária, o Novo Testamento diz para nós, que o machado está à raiz. É tempo de grudar em Jesus, é tempo de se achegar ao ribeiro de águas. É tempo de ser uma árvore junto a ribeiro de águas e dar fruto, para que as folhas não caiam mais, que elas sejam sempre verdes, mas que nós venhamos produzir muito, dar muito fruto em nome de Jesus. É isso. E Jesus trouxe ele para fora e ele disse que via os homens como árvore. Depois, versículo 25, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido
e já via ao longe e distintamente a todos. A questão não era só ele voltar a enxergar. Você prestou atenção aí no que nós lemos? Não foi só ele olhar firmemente e observar ao longe e já ver. Vou ler de novo. Olhando firmemente, ficou restabelecido, estava curado. E já via ao longe e distintamente a todos. Quem usa óculos sabe disso. Um dos principais sintomas que a grande maioria que começou a usar óculos disse é que já não estava mais enxergando os ônibus de longe. A maioria passou por isso. A maioria de nós, se esqueceu o óculos em casa, o meu é para longe. Rapaz, se eu não saio com o meu óculos, o negócio complica. Porque a gente só vai enxergar o ônibus quando está em cima. E provavelmente perde. E Jesus frisa aqui que o cara via ao longe e distintamente, nitidamente. Talvez esse homem ou essa mulher que está me assistindo, esse jovem, né? Talvez algum tempo atrás você enxergava longe. Que profundo esse negócio, né? Talvez você era mais esperançoso, mais esperançosa. E enxergava as coisas para a tua vida de uma maneira mais ampla. Enxergava ao longe. Mas as situações da vida foi fazendo com que você perdesse as esperanças. E a visão começou a ficar um pouco, né, debilitada. Você começou a enxergar menos longe, começou a enxergar as coisas apenas de perto. Até que não enxergou mais nada. E aí, quando você foi perceber, você estava dentro de uma Betsaida. Você estava em meio a um lugar ou uma situação que não tinha mais jeito para você. Essa noite Jesus vem dizer pela palavra que Ele está nos dando uma segunda chance. Ele diz que uma vez Ele passou em Betsaida e não se agradou de Betsaida. Não se agradou do povo de Betsaida. Mas que hoje, 15 de abril, ou qualquer outra data que você venha estar assistindo esse vídeo, que hoje Ele venha até Betsaida, ter um reencontro com você, te pegar pela mão, te tirar desse lugarzinho obscuro, desse lugarzinho de gente rebelde, de gente cega, te trazer para fora, colocar as mãos nos teus olhos, a mão sobre a tua cabeça, curar você dessa cegueira espiritual e dizer para você o seguinte: não entre na aldeia. Ele te curou a partir de agora. Ele curou e operou os prodígios na tua vida. Esta noite ou neste dia. E só te diz o seguinte: a única coisa que Ele te pede é esse lugar. Não volta mais para aquele ambiente onde destrói tua vida. Ou tanto o ambiente físico como o ambiente espiritual. Esse lugar. Não volta mais. Se é uma pessoa que, tendo envolvimento com ela, você se encontra em Betsaida, se estar com uma pessoa, o teu ambiente se torna uma Betsaida, se estar no lugar, se fazer algo é a Betsaida da tua vida, Jesus está pegando na tua mão hoje, te dando uma chance. Tirando você desse ambiente, dessa tortura, e curando a tua vida, restituindo sua saúde, sua visão, para você voltar a enxergar longe, para você ter uma visão capacitada por Deus,
segundo a palavra nos diz, uma visão de águia, muito ao longe. Que em nome de Jesus Cristo você venha assimilar o que Deus está falando com você. Que em nome de Jesus Cristo você venha crer no que Jesus está falando com você. E venha estender a mão para Ele te conduzir para fora desse estado de espírito, para fora desse ambiente físico ou espiritual que você se encontra, e receba a cura em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus, né? Hoje eu fui tão rapidinho hoje, né? Hoje nós não estendemos muito, mas nós vamos até onde Deus quer falar, né? Procuramos ser diligentes em nome de Jesus, tá bom? Que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo, abençoar os da tua casa nesse período aí que estamos passando. É só Deus, como eu já disse nas outras transmissões, repito hoje, só Deus para nos dar vitória, irmão. Só Deus. Um vírus que age como esse age, com máscara ou sem máscara, com álcool, é só Deus para cuidar da gente, tá bom? Que Deus venha te abençoar e venha continuar cuidando de nós em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus abençoe mais ainda a tua casa e a tua vida, tá bom? Estou à disposição, né? Você pode me procurar aí no Messenger, e os que têm meu WhatsApp, pode estar falando comigo pelo WhatsApp. Estou à disposição. Tirar alguma dúvida, fazer uma oração pelo telefone mesmo, a gente faz, tá bom? Que Deus abençoe. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela revelação e por ter visitado o íntimo da nossa alma, o íntimo da nossa casa, o íntimo da nossa família. E nos mostrar, Deus, muitas vezes aonde nós nos encontramos e que às vezes estamos cegos e nem percebemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que esta palavra venha a ser imperativa em nossas vidas e venha gerar, Deus, os frutos de justiça que são necessários para que o Senhor opere em nossas vidas, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós te pedimos, Deus, essa vitória na nossa vida e pedimos a vitória na nossa casa, no nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor a todos, né? Coloca lá depois nos comentários o nome das pessoas para estarmos orando, né? Anotamos da outra vez, fizemos a intercessão e estamos dispostos a estar orando por todos novamente. Oremos para que Deus, no tempo dele, dê o fim a esse período. Mas, enquanto Deus não der o fim para esse período, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, e desse momento difícil, os benefícios que esse momento tem para nos dar. Tem muita coisa boa para aprender aí nesse momento de tribulação, tá bom? Que Deus abençoe você e que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa, até a volta de Cristo. E todos digam amém. Tá gravando ainda. É que eu dou aquele tempinho que a Gabriela falou, né? Né, Gabi? Para que grave essa parte do... Adiciona para todo mundo.